Talvez você lembre de um lugar onde viver a magia em uma escola de fadas era possível, e este lugar era o Royale High. O que começou como um simples roleplay se tornou um império extremamente famoso dentro do Roblox. O jogo tinha tudo, uma base de fãs fervorosa, design de tirar o fôlego e um hype que parecia inquebrável. Porém, entre promessas vazias e grandes polêmicas, o seu brilho começou a enfraquecer. Como é que um dos pilares do Roblox, que atingiu picos históricos de popularidade, conseguiu se tornar um jogo obsoleto e desconectado da própria comunidade? Hoje, vamos abrir os portões desse castelo e entender como a má gestão transformou o conto de fadas de Royale High em um verdadeiro guia de como arruinar o próprio sucesso. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui, numa pequena compilação de 2 vídeos, são 2 partes, que seria o declínio do Royale High e a ascensão do Dress to Impress, que você já conhece e já me viu jogar aqui no canal. Recentemente, os dois foram vistos, os 2 perfis oficiais foram vistos trocando farpas online, principalmente no Twitter, nas 2 contas oficiais, onde o Royale High mandou um pequeno shade para o Dress to Impress, falando que os alunos estavam ficando atrasados porque eles só queriam ficar nas passarelas. Então, o Dress to Impress resolveu responder falando que o problema na verdade estava no Royale High, porque aquela iluminação daquela passarela não era tão boa. Em outras palavras, podemos dizer que Dress to Impress basicamente disse que o jogo não estava com desenvolvimento muito bom, isso por uma razão muito óbvia. O Royale High vem passando por vários problemas desde 2020, quando prometeu uma grande atualização, mas eu vou detalhar um pouco melhor isso mais na frente. Porém, antes de chegar lá, eu queria te contar como foi que surgiu de verdade o Royale High, como foi que ele ficou tão famoso e o que foi que causou um declínio tão grande que hoje ele não consegue nem sequer segurar 15 mil pessoas online. O ano era 2017 quando surgiu um dos maiores jogos da plataforma do Roblox, o Royale High. Mas nem sempre ele foi conhecido por esse nome. Ele começou sendo chamado por Fairies and Mermaids Winx High School. Era basicamente um jogo de roleplay em uma escola de fadas e sereias, onde você era recompensado com diamantes ao completar as aulas e as tarefas propostas pelo jogo. Esses diamantes serviam para você comprar itens raros, itens colecionáveis e também para personalizar o seu personagem. O jogo foi desenvolvido pela Call Me Bob, ou também conhecida como Barbie. Provavelmente era uma grande fã de Winx, porém teve alguns problemas com copyright e precisou trocar o nome desse jogo. Não poderia ser mais Winx High School, nem envolver nomes como Enchantix High, que era o nome da escola no momento, que também ficou conhecido como Campus 1, pois era a primeira versão do jogo. Então, devido a esses problemas de copyright, o jogo foi renomeado para Royale High, que é conhecido até hoje por esse nome, e que você provavelmente já viu esse jogo em algum lugar. Se você tá no Roblox desde 2017, 2018, chegou em algum momento que esse jogo apareceu para você como recomendado, pois ele já chegou a contar com mais de 300 mil pessoas jogando simultaneamente online. Eu gostaria de começar citando os pontos positivos de como surgiu o Royale High e por que ele ficou tão famoso, que era basicamente o senso de comunidade. Você conseguia entrar no jogo e no espaço da cafeteria, você poderia começar novas amizades usando o chat do Roblox mesmo e interagir enquanto tomava um sorvete, comia alguma sobremesa, e assim você ir construindo, sua amizade, esse ciclo de amizades que você poderia ter nas classes da escola. Porque, como eu tinha dito, você precisava ir para as aulas para poder receber os diamantes, conseguir fazer todas as tarefas, então era basicamente realmente um roleplay de escola. Só envolvia essa parte mística que era com as fadas e sereias, mas como eu citei, precisou mudar um pouco essa dinâmica e também os nomes para não ter tanto conflito com copyright. Então o Royale High basicamente se tornou um jogo onde você poderia entrar, resolver várias conquistas, conseguir essa moeda do jogo para você conseguir comprar itens personalizados, personalizar os personagens, e no meio disso tudo, o que se sobressaiu foi a comunidade. Pelo fato do jogo ser um roleplay, ele teve muito sucesso tanto com os usuários, como também com grandes youtubers e streamers que conseguiam desenvolver histórias únicas, basicamente trazendo uma perspectiva do jogo para cada personagem e história que eles resolviam seguir. Então, em meio a tantos personagens, a tantas conquistas, a tantos métodos de você ir navegando pelo jogo, muitas histórias conseguiam chamar a atenção do público, o que foi trazendo mais popularidade para o jogo. Além de você conseguir criar várias histórias, o jogo também é muito family friendly. Não tinha
conteúdo explícito, não tinha nenhum conteúdo problemático, era só um jogo lúdico onde você poderia ser basicamente o que você quiser e trazer esse lado mais fantasioso para a gameplay e também para o seu personagem. Uma das coisas que mais chamou a atenção para o jogo eram os updates temáticos, basicamente eram eventos que aconteciam nos jogos para comemorar grandes datas e feriados também nacionais dos Estados Unidos, como Valentine's Day, que era o Dia dos Namorados, ou também o Natal, Dia da Ação de Graças, e mais pra frente foram incluídos eventos como o Mês da História Negra, que é comemorado nos Estados Unidos como uma forma de representatividade para o povo, e também o Dia das Bruxas, sendo esse último o motivo de uma grande atualização que chamou bastante atenção e conseguiu aí trazer o pico para o jogo de mais de 300 mil jogadores simultaneamente online. Em agosto de 2019, o jogo conseguiu chegar à posição de terceiro jogo mais jogado do Roblox, ultrapassando grandes nomes como Fashion Famous, que é um antecessor de moda já no jogo, era um dos primeiros, Prison Life e Murder Mystery 2, ou seja, é um jogo que conseguiu se consolidar em meio a tantos outros e realmente conseguiu se destacar por ter uma originalidade na sua gameplay. Já em outubro de 2020, após esse update do Halloween, ele conseguiu conquistar mais de 4,5 bilhões de acessos à plataforma e se tornou o quinto maior jogo do Roblox na sua lista de mais acessados. Com toda essa movimentação, começou a ocorrer um declínio em algo muito específico do jogo, que eram os itens. Os preços dos itens começaram a subir muito rápido de uma forma exagerada. Itens simples como uma tiara ou uma coroa ou uns sapatos que já eram valor de 35 mil diamantes dobraram para 70 mil. Visto que muitos jogadores haviam entrado no jogo, a demanda por esses itens começou a ser bem maior e existia um certo limite de quantas pessoas poderiam usar tais acessórios. Então, quanto mais pessoas procuravam, mais o acessório ficava caro e mais reclamações começaram a surgir em fóruns externos, como o Reddit. Que se você fizer uma pequena pesquisa rápida como eu fiz, você vai ver que nessa faixa de tempo ocorreu muitas reclamações, basicamente todas com o mesmo sentido. Por que tá tudo tão caro? Essa entrada massiva que eu mencionei logo após o sucesso da atualização de Halloween foi o que fez com que os preços aumentassem. Basicamente é aquilo de oferta e procura. Então, basicamente, quanto mais pessoas procuram o produto, mais caro ele tende a ser. E, basicamente, pela limitação de quantidade de acessórios, o pessoal estava correndo cada vez mais atrás e o jogo precisava de alguma forma controlar. Então, essa forma de controlar foi, basicamente, elevando o padrão de compra de quem poderia ter os acessórios ou não. A facilidade de conseguir essa moeda, ou seja, os diamantes, era bem mais alta. Era algo muito mais simples, pois existia vários spawn points pelo mapa onde você poderia, no próprio modo free play, sem precisar fazer nenhuma missão, nem comparecer às aulas, você já conseguiria coletar muitos diamantes. Então, muitas pessoas que faziam farming, que passavam horas jogando o jogo para poder coletar itens, chegaram a afirmar que ao passar 2 horas de gameplay rapidinho, só fazendo free play, conseguiam mais de 100 mil diamantes a cada 2 horas. E quando a moeda fica abundante demais, ela perde valor. Então, se todo usuário que consegue entrar e farmar por míseras 2 horinhas e conseguir 100 mil diamantes para poder comprar qualquer item, você pode perceber que uma escala de 300 mil vai gerar muito mais problemas em relação a essa economia. Basicamente, os 100 mil diamantes não comprariam mais as mesmas coisas que eles conseguiriam comprar antes. E visto que o jogo sabe que há jogadores mais ricos dentro da plataforma, ele sabe que vai ter demanda para comprar um item caro. Então ele aumentava o preço justamente para ver aqueles que tinham mais condição e assim ter um controle maior de quem poderia ter acesso a essas riquezas ou itens raros. Visto que a moeda já não valia quase mais nada dentro do jogo, o que aconteceu foi um real colapso digital nessa moeda do jogo do Royale High. A decisão dos desenvolvedores foi basicamente dificultar o acesso a encontrar essas moedas de forma tão gratuita. Então, os spawn points foram diminuídos, ficava cada vez mais difícil de você coletar esse dinheiro. O problema é, surgiram novas reclamações agora devido à dificuldade de encontrar essa moeda. Se você já aumentou os preços e você dificulta o acesso, então basicamente agora as pessoas vão ter menos moeda para gastar ainda com um item muito caro. E basicamente o que aconteceu foi, mesmo usando grandes estratégias de farming, você poderia passar 2 horas para tentar recuperar a mesma quantidade de diamantes, o que antes dava 100 mil diamantes, agora não chegava a 30 mil.
Até mesmo os multiplayers do jogo não estavam ajudando. Coisas que prometiam 2 vezes mais, 3 vezes mais, só não estavam funcionando mais. Essa redução não prejudicou somente a questão da compra dos itens, mas também reduziu muito a jogabilidade do jogo e reduziu a gameplay para atividades muito chatas. Basicamente já não existiam mais atividades gratuitas que você poderia se divertir de verdade. Você teria que comprar aventuras mais interessantes, poder se aplicar em outras turmas, e os acessórios ainda não estavam numa situação legal. Tava cada vez mais caro e o pessoal tava reclamando que não conseguia comprar nada. Agora que as quests estavam chatas, era difícil de coletar os diamantes, os usuários precisavam de uma nova alternativa. Então eles lembraram de um pequeno sistema de trading que foi implementado no programa. Mas como funcionava o trading? Em março de 2020 havia sido liberada uma atualização que implementaria o sistema de trading, ou seja, a troca de item entre os usuários de forma direta. E também foi introduzido o Intergalactic Trading Hub, que era basicamente um mapa somente para pessoas que estavam interessadas em realizar essas trocas de objetos. Basicamente, se eu tivesse já um item que eu não queria mais ou um item repetido e eu tivesse interesse em procurar pessoas com itens novos que eu ainda não tinha, eu poderia chegar lá, poderia fazer a oferta, abra um painel onde os dois conseguem fazer a troca, então você conseguia novos itens de uma forma mais justa. Você não precisava passar horas na gameplay agora para poder coletar poucos diamantes e não ser o suficiente para comprar o item que você quer. Você poderia trocar diretamente com uma pessoa que já possuía esse item e só não queria mais. Antes disso, o trading já havia sido testado em abril de 2019, mas foi retirado em poucas horas por muitos problemas com bugs e perda de dados. O lançamento desse aprimoramento veio depois do grandamento de jogadores. Basicamente foi uma estratégia de tentar trazer o senso de comunidade de volta. Você não precisaria mais se preocupar com coleta de diamantes ou com aquele estresse todo em conseguir o item que você queria, enquanto isso você poderia estar fazendo amizades e conseguindo novos itens e mais interessantes. Nesse meio tempo surgiram muitos canais e comunidades especialmente voltadas para ensinar métodos de trading, e eles serviam para ensinar e popularizar essa troca de itens, que basicamente agora era a melhor alternativa para quem estava procurando novos itens. Agora, o que era visto como uma grande promessa de retornar o jogo às suas origens e basicamente trazer o senso de comunidade de novo, estava virando um pesadelo. Os jogadores começaram a estipular os próprios preços, então quanto mais pessoas procuravam o usuário buscando um item específico, mais esse item ficava caro. Então a gente só deixou de lado o sistema de diamantes e voltamos a buscar itens com preços absurdos agora diretamente um com o outro. Basicamente foi tudo resumido em uma grande inflação digital, muito como acontece na economia normal. O que é muito estranho, porque a gente só tá falando de um jogo do Roblox, onde tava difícil demais conseguir a moeda do jogo para conseguir itens novos, então por que essa complicação toda? Após tudo isso, o jogo agora passava uma vibe de guerra de conquista de itens, onde as pessoas não interessavam mais em engajar em roleplays, em fazer as aulas, ou então em participar em somente conversas legais entre a comunidade. Então o propósito principal do jogo foi basicamente jogado no lixo, onde as pessoas agora só se preocupavam em conseguir itens novos, e ainda assim surgiam muitas reclamações. Mesmo sendo muito perceptível a queda de jogadores no Royal High, ele ainda mantinha o status de jogo popular. Ele ainda conseguia manter uma faixa de 30 mil jogadores simultâneos online, então ainda tinham pessoas que conseguiam desfrutar um pouco de roleplay encontrando as pessoas certas, não somente aquelas que estavam com interesse de trocar itens ou de farmar e etc. Por ainda conseguir manter esse público, acreditava-se que uma nova atualização onde certas coisas fossem corrigidas, como o sistema de trocas, ou talvez até a forma de conseguir os diamantes, ou um pouco da redução dos preços, poderia ajudar a comunidade a se revitalizar. As pessoas poderiam voltar a ser o jogo que era antes. Foi assim que em abril de 2020, a desenvolvedora Barbie anunciou um grande remake do campus da escola. O tema agora seria Enchantrix Royale, o que seria uma proposta de retorno ao início do jogo, como uma tentativa de restaurar o que o jogo era na sua forma original. Porém agora com a promessa de uma experiência completamente nova nesse gameplay em escola. E isso animou muito a comunidade, as pessoas acreditaram que realmente poderia vir aí uma nova atualização que iria consertar algumas das mecânicas falhas do jogo. Porém o que veio mesmo foi uma grande linha de quebra de compromissos e promessas com os usuários. A atualização que foi prometida para setembro do mesmo ano, 5 meses após o anúncio, nunca veio aí. Quando chegou o mês, vieram várias declarações da criadora, basicamente em tweets dizendo que eu só preciso de mais um pouquinho de tempo, já tá quase pronto. E foi assim que 3 anos após a primeira data que foi
anunciada em setembro de 2023, veio o primeiro trailer do que seria o Royal High Campus 3 na página oficial no YouTube. Esse trailer surpreendeu a todos os usuários que estavam esperando, pois veio aí uma melhoria muito grande nos gráficos do jogo, novos itens, um novo mapa que seria chamado agora de Campus 3, onde ele havia sido aprimorado na sua beleza e também na sua funcionalidade. Então ali seria agora o palco de novas aventuras e de uma gameplay bem melhorada em relação às mecânicas falhas do jogo. O fato de agora conter uma dublagem para alguns dos personagens, um mapa mais aprimorado e mais bonito também, e a promessa de novas aulas, novas classes, coisas mais interessantes para se fazer nas aventuras, os usuários acharam que talvez tenha valido a pena esses 3 anos de espera. Porém, será que valeu mesmo? Com o lançamento beta do Royal High Campus 3, foi a primeira vez desde 2020 que os jogadores simultâneos já passaram mais de 200 mil. Mas o que realmente parecia ser uma nova era para o jogo acabou decepcionando um pouco antes do esperado. Os usuários logo perceberam que a escola não possuía nada mais além dos gráficos novos. Não haviam mais aventuras novas e vieram também 2 grandes problemas além dos que já haviam. Basicamente agora não existia mais a cafeteria. O espaço principal onde você criava novas amizades, conseguia trazer conversas e desenvolver mais os seus personagens, ele não estava mais disponível. E pelo fato de na escola agora só existir uma classe sequer, que era a dança das cadeiras. Então, como vai ser um roleplay de uma escola se você só tem uma aula? E é basicamente aquele jogo da cadeira onde se você não sentar a tempo da música, você conhece o jogo que eu tô falando. Mas basicamente era isso. Essa era a única aula que tinha no que antes era uma escola de fadas e sereias e agora você tinha que sentar numa cadeira. Como resposta a todo o feedback negativo, foi dito que o Campus 3 ainda não estava desenvolvido completamente para ter uma experiência melhor. E a promessa de melhoria dos bugs antigos e dos problemas financeiros e econômicos ainda estava sendo desenvolvida também. Porém, como mais uma promessa quebrada aos seus fãs, a Dev Barbie não conseguiu aprimorar o Campus 3. Em vez disso, ela resolveu chegar no Twitter e basicamente explanar que estava descartando completamente aquele mapa e já estava trabalhando no Campus 4. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente havia visto ia ser descartado novamente, provavelmente seria reaproveitado nas próximas atualizações, mas o conceito de Campus 3 não existiria mais, tá certo? Teria aprimoração de mais classes, teriam mais aulas, mais promessas, uma atrás da outra, que provavelmente não seriam cumpridas se não fosse o que veio a seguir. Após toda essa onda de espera, de atrasos e de adiamentos, veio aí o que todo criador mais teme: o cancelamento no Twitter. Essa onda de revolta dos usuários de Royal High fez com que eles subissem a hashtag OwnUpBarbie nos Trend Topics, que basicamente era só uma thread enorme falando que era culpa dela por não se comprometer que o jogo estava morrendo. Além disso tudo, foi informado provavelmente da pior maneira possível que não viria aí mais a atualização do Black History Month. Através de um tweet foi informado a todos os criadores pretos que não existiria mais uma atualização de Black History Month. Não haviam mais conversas sobre isso, não havia mais informação de quando viria ou como viria, e qualquer aprimoração que poderia vir na atualização simplesmente não tinha sido discutido nada. Isso fez com que muitos usuários denunciarem aquilo como uma performance ativista. Não tinha o significado certo sobre por que fazer aquela atualização e não tinha preocupação suficiente para fazer acontecer. Então basicamente o ativismo todo que se gerava no jogo era por pura propaganda. E essas reclamações foram além do esperado, porque depois disso os usuários começaram a perceber várias falhas em elementos culturais do jogo, como comidas asiáticas, nomes estereotipados para cabelos de pessoas pretas exageravam um estereótipo muito racista, e também a associação de alguns personagens diretamente à escravidão, como beneficiários e como vítimas. Isso trouxe à tona aos desenvolvedores do jogo que a imagem do jogo já estava péssima, eles não haviam cumprido com várias promessas desde 2020, a atualização que eles trouxeram não servia mais de nada, e os processos ativistas que eles tentavam trazer no jogo e essas mensagens positivas acabavam caindo por terra. Mas o que é que já tá tão ruim que ainda não pode piorar? Em meio de tudo que já estava acontecendo, agora surgiram questões raciais. Surgiram pautas extremamente importantes que não poderiam ser negadas, mas de que de certa forma foram agravadas por próprias pessoas participantes da comunidade. Foi aí que surgiram as primeiras tentativas de silenciar as pessoas que estavam se revoltando contra o jogo.
Uma das primeiras vítimas foi a Calmy Hailey, que você provavelmente já assistiu algum vídeo dela se você se interessa por Dress to Impress. Ela é uma grande youtuber que faz vários desafios, ela traz novas expectativas para o jogo, e um dia ela já foi usuária do Royale High. Ela inclusive fazia parte do programa de criadores deles, onde ela possuía um pequeno badge como uma homenagem a toda a popularidade que ela trouxe para o jogo. O problema começou quando a youtuber chegou ao Twitter e fez uma pequena piada que para conseguir um dos itens novos no Royale High você precisaria da sua senha de acesso do Roblox. Ao ser uma coisa muito absurda de se falar, ela já deixou bem claro que era uma piada, certo? Foi basicamente uma piadinha que ela fez, ela só achou que não seria de tão mau gosto, porém os desenvolvedores leram aquilo como uma das maiores ofensas que eles poderiam ver. Eles ficaram extremamente preocupados porque as pessoas estavam realmente acreditando que você precisaria dar dados pessoais dessa forma no jogo, e eles tiveram que esclarecer que não é assim que funciona. A gente não pode fazer esse tipo de coisa, você precisa ter cuidado também ao dar dados pessoais em jogos online como o Royale High. Ficou bem óbvio que era uma piada para certas pessoas, mas por prevenção eles resolveram também soltar uma nota explicando que isso não acontece, que tem riscos em relação a isso, e meio que trouxeram a primeira penalidade para Hailey. Eles só tiveram uma mensagem um pouco direta, um pouco mais grave, basicamente pedindo para ela tomar um pouco mais de cuidado com as coisas que ela brincava, pois nem todo mundo poderia entender como uma piada. Nesse lado aí eu preciso dar um pouco de razão para os desenvolvedores, porque mesmo sendo uma piada, traz um assunto muito delicado para um jogo que já também não tá com a imagem tão boa. Então você sendo parceiro da comunidade, você precisaria tomar um pouco mais de cuidado com as coisas que você fala. Ao relatar isso em seu vídeo, basicamente explicando o porquê que estava acontecendo alguns problemas em relação ao jogo, ela acabou fazendo outro vídeo onde ela abordou alguns assuntos, como de um dos criadores ter chegado publicamente e ter feito uma propaganda meio que apoiando a brutalidade policial nos Estados Unidos. Nossa, Everton, mas a gente já tá indo muito longe. Como assim? Tiveram questões racistas, tiveram questões de enganação dos fãs, foi ficando cada vez pior. A gente começou com a questão econômica no jogo e a gente já tá tratando agora de brutalidade policial. Gente, vai ficando cada vez pior. Então basicamente só colabora para o declínio enorme e a pá final na cova do Royale High. Nesse vídeo a Hailey comentou um pouco sobre os tweets feitos pelo marido da desenvolvedora, a Barbie, o Lancelot. Ela comentou que foram comentários um pouco negativos. Ele não apoiava diretamente a força brutal dos policiais, mas eles diziam que em alguns casos poderia ser justificado, o que a gente sabe que não existe. Quando se trata de uma questão de cor de pele, etnia, isso não é algo que pode ser decidido, algo que pode ser remediado. Simplesmente não é aceitável. Além dessa crítica, ela também falou que talvez não pudesse ter uma atualização de Halloween para o jogo, o que seria mais uma vez uma promessa que o jogo não estava conseguindo cumprir. Então os desenvolvedores acharam que aquilo foi algo de mau gosto, porque a Hailey basicamente não sabia de nada que estava acontecendo, e segundo eles, ela não fazia parte do processo, ela só era uma das criadoras que faziam parte da comunidade. Eu tento até entender a questão de falar sobre a atualização do Halloween, se ela viria ou não. Isso é um ponto que sim, a gente pode discutir. Se ela não sabe, é melhor evitar trazer tais comentários, porque o jogo realmente já não tá com a imagem tão boa. Então, na ausência de um comunicado oficial, de qualquer nota do jogo, fazer esse tipo de clickbait nos vídeos, sem você ter ideia nenhuma de que se realmente vem ou não é algo adequado. O que a gente não pode perdoar são os comentários e os tweets sobre a questão racial e a questão da brutalidade. Após tudo isso se desenvolver, o jogo entrou em contato com a Hailey e basicamente afirmou que ela estava sendo penalizada na comunidade do jogo e teria seu badge removido do jogo. Então a homenagem por ela ter feito o jogo se popularizar basicamente agora não existia mais. O que pela Hailey, tudo bem, acontece. A gente acaba tendo um desentendimento ou outro e a gente sofre penalidades por isso. Toda a opinião que a gente expressa, a gente vai sofrer uma resposta direta. Então dessa vez foi só ter uma pequena penalidade no jogo. O que realmente deixou a Hailey com um gostinho amargo na boca de toda essa situação foi a forma em que trataram a questão dela dar suas opiniões. Basicamente eles vieram com um código de conduta que segundo eles existia há muito tempo em como você deve se portar no programa de criadores. Isso é algo real, a gente sabe que existe esse código de normas e pequenas regras que a gente pode fazer. Porém, qual é o código de conduta que vem dizer o que você pode ou não fazer e criticar? Dar opinião agora seria algo proibido? Eles afirmaram que tudo que a Hailey havia falado nos vídeos, a questão das piadas, havia prejudicado bastante e trazido uma luz negativa sobre o jogo. O que eles não admitiam era que o jogo já não estava tão bem quanto em qualquer momento antes. Sendo assim, na mensagem que eles mandaram para ela, eles disseram que eles respeitavam a decisão se ela quisesse se desassociar do programa. Basicamente foi um convite a ela se retirar, já que o badge já não estava lá mais e que ela havia trazido uma opinião negativa sobre um dos co-criadores do jogo.
Isso passou uma mensagem clara que se você se opor a pequenos detalhes que a comunidade vem propondo, que os criadores resolvem trazer para o jogo, você vai ser penalizado por conta do código de conduta. Então já não era mais uma situação que nenhum criador quer se ver. Você ser limitado ao que você pode falar e dar sua opinião, porque vai levar uma luz negativa para o jogo, sendo que o jogo já estava completamente afetado pelas próprias decisões. Levando em consideração tudo o que aconteceu, os usuários já estavam cansados de tanta polêmica. Já não fazia mais sentido você estar numa comunidade que não havia comunidade. O jogo deixou de ser o que era há muito tempo, então de 2017 até 2020 já foi um tempo muito turbulento, e a 2023 ainda sem nenhuma atualização e sem nenhuma melhoria real ao jogo, os usuários já estavam fartos. Basicamente agora o que restava era procurar uma nova comunidade ou um novo jogo para se juntar. E foi aí que surgiu o Dress to Impress. Mas calma lá, que isso é assunto para o próximo vídeo, em como veio a ascensão do Dress to Impress em combate a tudo o que havia acontecido de negativo com Royale High. Então pessoal, vocês já haviam jogado Royale High? Já conheciam essa história? Deixa nos comentários aqui suas opiniões sobre esse problema, tudo o que aconteceu, essa disputa e essa rixa que vem acontecendo, onde basicamente o Royale High tá tentando competir com o Dress to Impress, mas a gente já sabe que ele é o novo absoluto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser mais vídeos sobre histórias e fatos desses jogos, eu posso trazer pra você. Deixa o like no vídeo se for da sua vontade, pra eu saber que você quer mais vídeos desse tipo. Comenta aqui mais informações que você pode trazer sobre o jogo, que você acha que eu também não cobri. E também não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, pra você não perder os próximos vídeos. Um beijão pessoal e até o próximo.